Salve, salve, torcedor! Segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, e está entrando no ar mais um boletim informativo no canal Detetives Vascaínos. Projeto jornalístico sério, tudo feito de maneira raiz e pensando único e exclusivamente em você. E nesse vídeo de hoje vamos trazer os primeiros desfechos que estavam prometidos para essa semana. Lembra que no vídeo de ontem eu destacava esta situação aqui? Pois é, dois crias estão voltando para casa e um está com o caminho pavimentado para retornar. Vou te contar tudinho em detalhes sobre Souza, Alex Teixeira e Coutinho, que devem ser os primeiros nomes da próxima janela, que se abre no dia 10 de julho. Mas nem só disso vive o Vasco, tem muito mais. A situação do técnico também é mais um desdobramento que teremos e, claro, a sequência de jogos contra Bahia e Botafogo, que pode aí confirmar uma mudança de chave no time no Brasileirão sob o comando do ainda interino Rafael Paiva. Dedo desse like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e não esqueça de manter a sua inscrição, caso seja um inscrito, ou se inscrever, se ainda não me seguiu nesta plataforma. Bom, o pontapé inicial de hoje, antes da gente falar da preparação para o jogo contra o Bahia, diz respeito às novas chegadas no Vasco. Não tão novas assim, diga-se de passagem. Como era previsto, muitos assuntos pendentes teriam desfecho essa semana, e um deles foi totalmente encaminhado no dia de hoje. Os retornos do volante Souza e do meia Alex Teixeira. Ao mesmo tempo, indicações e exigências de Coutinho para poder rescindir com Aston Villa e voltar ao Vasco. Exigências essas que não ficaram por aí, né? O Coutinho teve um papo sério com o Pedrinho e, óbvio, pediu um time em condições de buscar algo mais na temporada e no que está por vir. E apesar do presidente considerar que isso não seria um empecilho para sua volta, fez questão de aceitar os retornos desses dois jogadores que foram revelados pelo Vasco. Lembrando que não tem nada assinado, principalmente com o Souza, que antes precisa conversar com o seu atual clube lá na Turquia para acertar uma rescisão amigável. Ele, no início desse ano, ele assinou um contrato por lá por 1 ano e meio. Então cogita-se que no Vasco ambos terão aí um contrato até o final deste ano, 2024, com possibilidade de uma renovação, dependendo de alguns fatores aí que ainda serão colocados em contrato. Lembrando que o acerto dessa volta foi noticiado inicialmente hoje à tarde pelo companheiro Lucas Pedrosa e confirmado por mim nos bastidores do clube. Sobre Alex Teixeira, é até estranho, né? Desde que ele saiu do Vasco em 2023, não defendeu mais nenhum clube, só ficou se exercitando em academias ou com personal training particular. E agora acaba retornando para o clube que saiu há pouco tempo. Lembrando que foi a 777 na época, que controlava a SAF, que não quis mais a permanência do jogador, aliado aos planos da antiga comissão técnica por conta do custo-benefício. Porém, naquela ocasião, o Pedrinho não mandava nada, tinha que aceitar as condições. E hoje ele está com o controle da SAF, através de uma liminar. Já o Souza também foi vetado pela 777 e acabou indo jogar na Turquia. Ele tinha um pré-acerto aí com o Paulo Brax, mas a 777 não deu o aval. E lá na Turquia, ele fez cerca de 13 jogos, sendo 7 como titular. Mas como voltava de uma lesão séria, não estava tendo assim muito aproveitamento, né? Não estava sendo muito aproveitado. E o jogador já tem 34 anos, né? Pelo que apurei, foi levado em conta nessas contratações a força que esses dois jogadores têm no vestiário. São atletas que têm uma identificação com o clube, claro, né? Mas eles podem ser úteis nessa questão, até porque o Vasco vive um clima também ainda muito pesado. Ganhou contra o São Paulo, mas não se sabe o que virá pela frente. Além do mais, são jogadores com identificação com o clube e podem ajudar no diálogo do dia a dia com os atletas e principalmente com a garotada que está subindo agora. Enfim, galera, eu confesso para vocês que ainda não tenho totalmente uma opinião formada sobre a vinda desses dois jogadores, porque são boas pessoas, né, ótimo caráter, tal, mas me preocupa o fator físico e de campo. O nível de competitividade do Campeonato Brasileiro é muito grande, né? É muita intensidade. O próprio Alex, que já jogou aqui pela uma Série B, não conseguiu aí atingir um rendimento satisfatório, compatível com o que se esperava dele. Em alguns jogos, inclusive, chegou a se arrastar em campo. Bem verdade que decidiu algumas partidas, mas não mantinha aí uma certa regularidade, tanto que chegou a ser banco pro Rossi, na época do Ramon Dias. Já o Souza, a gente sabe
que é um jogador que teve uma lesão importante. Fica a dúvida se vai aguentar aí o ritmo intenso da competição. Sobre força de vestiário, ok. Me preocupa mesmo essa questão física e clínica. Mas é aquilo, né, meus amigos? Embora preguem nos bastidores que essas contratações não influenciariam na volta do Coutinho, a gente sabe que foi sim, né, parte das exigências do jogador, que considera que os amigos têm totais condições de ajudar nesse momento e dar um toque de maior qualidade ao elenco. Além, claro, do sonho pessoal de jogar ao lado deles de novo e no Vasco, clube do coração. Enfim, vamos ver o que virá por aí. E eu gostaria da opinião de vocês, né? O que vocês estão achando aí desses retornos de Alex Teixeira e Souza para o Vasco. E em falar em retornos, né? Os retornos do Souza e do Alex Teixeira encaminhados e que faziam parte das tais exigências do Coutinho, obviamente o caminho para o meio está pavimentado em direção ao Vasco, né? Não tem o que dizer que está próximo, que está vindo, que está esquentando, enfim. Tem que esperar mesmo os ajustes finais entre ele, o Steph e o Pedrinho, para poder aí anunciar até o início de julho. Creio que são mais questões contratuais, com prazo de contrato, botar aí garantias, rescisão com Aston Villa, né, que faz com que a situação ainda não evolua para um desfecho oficial, enfim. Mas é que eu sempre disse aqui, é apenas questão de tempo, meus amigos. Vamos aguardar, porque eu acredito que o que pegue mais nesse momento é essa questão do ajuste do tempo de contrato. Eu acredito que até o final desta semana a gente vai ter aí novidades nesse sentido. Talvez, inclusive, com um anúncio oficial do trio, quem sabe, né? Então, vamos aguardar aí essas questões burocráticas para que o negócio seja oficializado. E outra coisa, outras novidades poderemos também ter ainda nessa semana. Questão do treinador, como eu trouxe ontem. Ainda não há uma unanimidade em São Januário em torno de um nome que possa comandar o Vasco neste momento. Há sim nomes na mesa sendo avaliados e hoje, inclusive, o mercado ganhou mais dois. Agora estão livres, né? Que são o Fernando Diniz, que foi demitido pelo Fluminense, e o Cuca, que pediu demissão do Atlético Paranaense. Não quero dizer com isso que já tem aí alguma tratativa em andamento com eles, mas são dois nomes de experiência no mercado. O próprio Pedrinho e Felipe já andaram dando aí declarações elogiando o Fernando Diniz, por exemplo. E também tem um aspecto familiar, né? A gente não sabe se esses treinadores que acabaram de sair dos seus respectivos clubes iriam aceitar logo de cara outro projeto, né? Às vezes o cara quer dar uma paradinha, pensar só no próximo ano, enfim. E dentro do Vasco também, meus amigos, há essa vertente de se buscar um cara conhecedor do futebol brasileiro e com bagagem. E se for conhecedor do elenco do Vasco, então, melhor ainda. Aí você me pergunta, mas Marcos, por que não efetivar o Rafael Paiva? Olha, essa opção ainda não foi avaliada e também não pode se dizer que está descartada, mas o objetivo do Pedrinho é trazer sim um novo treinador. Como o time venceu e venceu bem o São Paulo, e já tem dois compromissos importantes batendo na porta contra o Bahia e Botafogo, a ideia é dar uma segurada, uma esperada, deixar o Rafael Paiva aí no comando e nesse intervalo de tempo administrar melhor essa situação e aí sim entrar um consenso, né, em busca de um cara para comandar o Vasco. O Rafael é um treinador jovem, assim como era o William Batista, né, que era acionado quando alguém era demitido do Vasco. E nunca pegou um profissional. Então, para ser efetivado logo de cara assim, tem que ter muita certeza e segurança, porque o Brasileirão é um campeonato longo e a pressão no Vasco é gigante. Mas tudo está conspirando mesmo a favor pela contratação de um novo técnico. Bom, agora vamos mudar a página e focar no duelo contra o Bahia. Jogo super difícil na próxima quarta-feira na Arena Fonte Nova, na bonita Salvador, terra acolhedora. E para esta partida, meus amigos, a tendência é a manutenção da equipe que iniciou contra o São Paulo. Rafael Paiva gostou do que viu e a princípio não pensa, né, em mudanças. Para esse jogo teremos novidades na lista de relacionados. O Rojas, que estava afastado cumprindo o protocolo de concussão, retorna. Tem o Zé Gabriel, o Galdames e o Victor Luiz também, que ficaram de fora contra o São Paulo por motivos de cartão, de suspensão. E eles têm tudo para retornar. Mas, para a reserva. E uma volta que pode ser encarada como reforço, que está cercada de expectativas,
É o Payet. O jogador recuperado de uma lesão muscular na coxa direita surgiu inclusive num vídeo hoje publicado nas redes sociais do clube, que mostra aí trecho dos treinos dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa. E ele estava se movimentando bem. Dessa forma, há uma chance do meia ser relacionado, mas isso vai ser decidido amanhã pela manhã, no último treino a pronto que ocorre no CT Moacir Barbosa. O Payet vai ser reavaliado pelo departamento médico e aí a comissão técnica vai dar a palavra final, decidir se preserva o atleta para o jogo contra o Botafogo aqui no Rio ou mantém ele na lista dos relacionados aí para a viagem. Tem um sentimento que caso ele seja relacionado, deve começar no banco, porque o Payet não joga desde aquela goleada contra o Flamengo em 2 de junho. Depois ele sofreu essa lesão num treino preparatório para o jogo contra o Palmeiras pela 8ª rodada. E aí ficou no estaleiro de vez, né? Mas possui boas chances de viajar. Vamos aguardar. Lembrando que o time embarca amanhã pela tarde após o almoço para Salvador. Bom, galera, é isso. Esclarecido? Semana promete mais novidades. Tanto de jogadores como de futuro técnico. Vamos ficar de olho em qualquer fato novo. Volta aqui ou em minhas redes sociais. Um grande abraço e até lá!